Oi pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês quais são as minhas capas favoritas da minha estante ou que estão no meu Kindle, pelo menos livros que eu possuo, claro, físico, digital, tanto faz. Mas esse é um videozinho que eu já adianto para vocês que na hora de montar esse top 15 capas favoritas da vida, foi algo bem difícil, mas também ao longo desse processo de montar esse top 15 eu tive algumas surpresas bem legais ao longo de todo esse top. Deixei infelizmente algumas capas também favoritas de fora, mas para o vídeo não ficar muito longo eu preferi fazer só um top 15 mesmo. E antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então vamos lá, sem muita demora, falar as top 15 capas favoritas da vida ou da minha estante. Vamos lá, conhecer essas capas. A 15ª posição já vai com uma capa que eu acho que, olhando aqui para os livros que eu coloquei nesse top 15, é algo que vai ditar bastante uma característica semelhante para a maioria dessas capas que estão aqui no top 15, que é o fato de eu gostar bastante, por algum motivo, de capas que tem em sua maioria tons de azul. Azul não é a minha cor favorita, apesar de eu gostar muito da cor. Eu gosto muito mais da cor vermelha, por exemplo, mas por algum motivo nas capas de livros eu tenho a tendência a gostar bastante de livros com capa azul. E o 15º lugar tem essa característica e é Rádio Silêncio, da Alice Oseman. É um livro que eu já falei aqui no canal, já falei bastante o quanto eu gosto dele. E eu gosto muito desse conceito das capas dos livros da Alice Oseman. Aqui atrás, por exemplo, não dá para ver no vídeo, mas eu tenho também aqui o Sem Amor, também da mesma autora. Ele tem o mesmo conceito, só que com a cor rosa. Mas eu gosto mais da capa de Rádio Silêncio, principalmente pela predominância da cor, mas também pela simplicidade dela. É uma capa mais minimalista. Eu gosto da ilustração que está presente na capa. Eu não tenho o livro físico aqui porque ele está emprestado, mas fica o registro aí que eu adoro essa capa de Rádio Silêncio. Em 14º lugar, muito por conta da ilustração, que eu acho belíssima, uma das ilustrações acho que mais bonitas aqui. Claro, obviamente, por estando presente aqui já é um indicativo de ser uma das ilustrações mais bonitas. Mas eu gosto bastante de tudo que está nessa capa aqui, no caso é a capa de Os Seis Grows, da Elizabeth Lynn. Não sou grande fã assim de capas em que os personagens estão em grande destaque, seja em ilustrações ou seja em fotos, mas no caso aqui de Os Seis Grows eu acho que casa muito bem com a temática do livro. Claro, obviamente também a construção do título e demais elementos que remetem à história que é narrada aqui em Os Seis Grows. Então por esse motivo aqui eu coloquei Os Seis Grows na 14ª colocação. Eu acho que é uma colocação merecidíssima e eu gosto muito do clima que essa capa transmite e da forma com que ela chama para a história que esse livro aqui ele conta, que, enfim, como vocês também sabem, tem vídeo aqui no canal e é um livraço. Em 13º lugar, mais uma capa, a terceira capa, assim, na verdade vocês vão ver aqui que tem várias capas de livros que eu li esse ano que estão aqui nesse top 15. É de um livro nacional que eu também já falei aqui no canal, de fantasia, e é Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato. Eu acho essa ilustração aqui incrível. Transmite, mais uma vez, muito bem o que é a obra e transmite principalmente o principal elemento dessa obra, a principal figura, digamos assim, secundária, não tão secundária assim, que é essa famosa árvore inexplicável, que é meio que inspirada em uma árvore que tem no Parque do Ibirapuera. E eu acho que o ilustrador aqui ele transmitiu muito bem isso. Tem alguns pequenos detalhes que quem conhece, quem leu esse livro aqui sabe tudo que está presente de elementos aqui nessa capa. Sem falar, claro, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas esse hot stamp aqui holográfico no título da obra. Então é uma capa que transmite muito bem, aqui que até o momento é a que melhor transmite essa ideia do livro, com poucos elementos e pequenos detalhes. Em 12º lugar, eu trouxe a capa de A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, uma capa com bastante azul aqui, mas eu fui nela aqui muito por conta da simplicidade da capa. Eu já falei, eu acho que em um dos vídeos, como ela coloca esse personagem aqui bem pequeno embaixo aqui já no finalzinho da capa e como ele é pequeno diante da imensidão do universo. E é, mais uma vez, essa conversa de como a capa transmite um clima que o livro mesmo tem ao longo de toda a leitura. Então eu gosto
de como esses elementos vão casando aqui. Eu gosto muito do título da obra e o fato dele estar colocado dessa forma, de uma forma bem simples e não rouba tanta atenção para ele mesmo em relação ao restante dos elementos dessa capa. É o que fazem eu gostar bastante dessa capa aqui, desse livro, que é um dos favoritos do ano. Em 11º lugar, é um caso engraçado porque a capa do terceiro livro dessa série, na minha opinião, ela é mais bonita quando a gente vê as imagens na internet das duas capas. A arte da capa na internet, na minha opinião, a terceira capa é mais bonita do que a segunda, mas pessoalmente, não só por essa capa também ter tons de azul, mas eu acho que ela é transmitida melhor, foi transmitida melhor na impressão da capa, a capa do segundo volume, que é da trilogia Devil Bad, que no caso aqui foi O Reino de Cobre, da S.A. Chakraborty, não sei como é que se pronuncia o nome desse autor aqui, mas eu acho que é a capa da série que ficou melhor impressa, e por essa razão é a capa que está aqui na 11ª posição, claro, pelo azul, também pela combinação de cores, e eu tô ansioso para conhecer essa trilogia aqui, porque as capas todas são bem bonitas, mas essa aqui, para mim, é a melhor. Agora sim, entrando no top 10 propriamente dito, a próxima capa é a capa de um artista bastante renomado e principalmente conhecido, pelo menos do meu conhecimento, pelas ilustrações que ele faz de um dos grandes universos de fantasia de todos os tempos, que no caso é do universo de Senhor dos Anéis. E eu só tenho uma capa que no caso aqui é ilustrada por ele, eu sei que tem outras edições, eu acho que inclusive são edições com capas ainda melhores, mas eu gosto muito da capa de A Queda de Gondolin do Tolkien, ilustrada aqui no caso pelo Alan Lee. É um ilustrador que ele vem trabalhando bastante no universo de Senhor dos Anéis, então boa parte dos livros de Senhor dos Anéis que são ilustrados tem ilustrações do próprio Alan Lee, tanto na capa quanto ilustrações dentro da própria obra. E no caso esse é o único que eu tenho aqui ilustrado pelo Alan Lee, no caso a capa, que é A Queda de Gondolin. E eu gosto muito dos elementos dessa capa, ela só não ficou mais acima no ranking do top 10, porque eu não sou muito fã desses elementos aqui nessa parte de baixo da capa. Eu acho que se não tivesse, provavelmente essa capa estaria ainda mais alto nesse ranking, mas ainda assim é uma capa que eu acho que mostra a grandeza da cidade de Gondolin, e ter essa cidade transmitida tão bem assim na ilustração do Alan Lee faz a capa de A Queda de Gondolin ser ainda mais especial. Em um lugar, uma capa que eu sempre olho, às vezes eu esqueço dessa capa aqui, inclusive antes, durante a montagem eu esqueci dessa capa aqui, mas toda vez que eu lembro dela e toda vez que eu olho para ela eu me encanto demais com o que é transmitido aqui, apesar de não falar tanto assim sobre a obra. Mas ainda assim é uma capa muito, muito, muito bonita, e eu estou falando da capa de Golem e o Gênio, da Helene Wecker, Uma Fábula Eterna. Eu gosto de como os elementos dessa capa estão colocados aqui, que no caso tem esse arco aqui, parece muito o Arco do Triunfo, mas eu acho que não é o Arco do Triunfo, é outra coisa. Tem esse elemento aqui do fogo com um símbolo que se destaca bastante nessa capa. Uma capa que ela tem algumas diferenças pontuais em relação à capa gringa, mas na minha opinião essa capa é ainda melhor, transmite melhor também o clima mais sombrio e mais contido da leitura. Inclusive é um livro que eu recomendo bastante a vocês, eu acho que eu não falei dele aqui nenhuma vez no canal, mas eu recomendo muito, e eu tô no aguardo para que a Darkside confirme que vai lançar a continuação dele. É uma continuação que muita gente não esperava e nem achava tão necessário assim, mas parece que o livro lançou lá fora e foi uma continuação que fez um sucesso. O livro funcionou muito bem, então tô esperando, quem sabe a Darkside lança esse livro aqui, mas enfim, fica a menção para a capa de Golem e o Gênio, que eu relembrei dela e eu vi o quanto eu gosto dessa capa. Em 8º lugar, uma das capas dos favoritos desse ano, é uma capa que eu gosto muito pelas cores, mais uma vez o azul está bastante presente nela, mas ela tem uma mistura com outras cores, e é a capa de A Casa no Macerolho, do T.J. Klune. E eu já falei o quanto eu gosto dessa ilustração, já falei o quanto cada vez mais que eu olho para essa capa, mais eu gosto dela. Ela também é outro caso em que só não está mais acima porque eu gosto ainda mais dos elementos das outras capas desse ranking aqui. Eu não sou tão fã assim da fonte aqui no título. Eu acho que apesar de ser uma fonte que transmite bem essa questão um pouco mais surreal dos elementos aqui da capa, eu acabo não gostando ainda assim dessa combinação da ilustração com a fonte do título, mas isso não pesa quase nada em relação a ser uma das capas favoritas da minha estante, então por isso vale a menção para a capa de A Casa no Macerolho.
Em sétimo lugar, uma capa bastante simples, até, eu já mostrei essa capa aqui, eu já falei o quanto eu gostei dela. Eu gosto muito da ilustração, eu gosto da combinação de uma cor predominante na capa e uma ilustração que é um detalhe, assim como o título. Eu estou falando da capa de Moby Dick da Antofágica, escrita pelo Herman Melville, e que tem o título bem grande aqui, tem essa cor bem clara, um bege, enfim. E essa ilustração que faz parte, eu acho que da obra, está dentro do livro também, que é um livro que é bastante ilustrado, e algumas ilustrações bem bonitas, e uma dessas ilustrações estão aqui. E não traz tanto destaque para a baleia, que boa parte das capas de Moby Dick colocam a própria baleia como um dos grandes destaques dela, mas pelo menos pelo que eu percebi aqui, a própria Moby Dick não está presente nessa ilustração, e ainda assim é uma capa que fala muito sobre o que é essa obra. É uma obra que se passa, claro, em sua maioria em alto mar, preciso ler, claro. Então, enfim, eu gosto muito pela simplicidade e, claro, pela ilustração aqui. Então, é esse o motivo que está aqui na sétima posição. Em sexto lugar, essa aqui eu confesso que foi muito mais por conta da ilustração do que pela construção de toda a capa em si. Eu estou falando da capa de O Caminho dos Ex, do Brandon Sanderson, publicado aqui pela editora Trama. Eu gosto bastante da ilustração dessa capa aqui. Eu acho que talvez seja a minha ilustração favorita de todos os livros. Eu já vi todas. Eu acho que talvez a ilustração do quarto volume chegue um pouco perto, pelo menos na minha preferência pessoal. Essa capa aqui, ela provavelmente não está mais alta no ranking, porque eu não sou tão fã do nome do autor pegar tanto destaque aqui nessa capa específico, porque eu acho que tira um pouco do brilho. É uma ilustração muito bonita, e apesar de ela ter uma parte bem mais vazia em relação aos demais elementos da capa, eu acho que valeria a pena talvez investir um pouco em deixar o máximo possível da ilustração na arte da capa. Eu sei que a Trama decidiu trazer o mais próximo possível, o mais fiel possível da capa original, e também não critico essa decisão, mas eu acho que, para o meu gosto pessoal, claro, isso aqui é tudo uma opinião pessoal, eu gostaria ainda mais dessa capa se o nome do Brandon Sanderson não tivesse tão grande aqui, porque é uma ilustração muito, muito, muito bonita e valeria ganhar mais destaque ainda. Entrando agora no top 5, a quinta posição é uma capa que eu me surpreendi de ela estar tão alta nesse ranking. Eu gosto muito de todas as capas dessa série, e é uma capa que entrou inclusive na minha estante no último sábado, então para vocês terem ideia do quanto eu gostei dessa capa. E é a capa de A Última Colônia, do John Scalzi, o terceiro livro da série A Guerra do Velho, publicado aqui pela editora Aleph. Eu gosto de toda a construção, todo o conceito gráfico das capas dessa série, e finalmente eu tive a vergonha na cara de ir atrás dos outros livros do autor para continuar lendo essa série, que eu gostei bastante do primeiro livro. E eu coloquei a capa de A Última Colônia porque ela é uma capa simples, e apesar do título tomar bastante espaço aqui, como por exemplo ali o Brandon Sanderson e O Caminho dos Ex tomam lá na arte da capa de O Caminho dos Ex, e aqui eu acho que tudo se mescla muito bem. Como eu já falei, eu gosto da construção gráfica, da identidade visual dos livros do John Scalzi, especificamente o livro da série A Guerra do Velho. E eu gosto, a ilustração, não preciso falar nada, é uma ilustração muito, muito, muito bonita, mas o conjunto da obra como um todo, o título, como ele se casa, ou como ele está aqui mesclado, as naves, a paisagem da obra, fazem essa capa ter entrado no meu top 5 de capas favoritas da estante. Então, enfim, fica aqui, eu estou ansioso de verdade para continuar lendo essa série, e eu espero pegar muito em breve. Em quarto lugar, mais um livro que eu também não li, mas que eu gosto de todos os elementos. Mais uma vez, tem bastante azul nessa capa, é uma das capas mais azuis também dessa lista. E eu estou falando de Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. E foi um livro que ficou bastante tempo na minha wishlist. Eu ganhei ele esse ano de presente de aniversário de uma amiga minha, Jéssica. Então, não sei porquê, é um livro que eu já tinha bastante vontade de ler esse livro aqui. Eu sei que esse livro é muito aclamado aqui no Brasil. Muita gente gostou bastante desse livro. E eu demorei muito tempo a ter ele na estante. Mas uma coisa que eu sempre tinha certeza em relação a Em Algum Lugar nas Estrelas é o quanto essa capa é muito bonita. A gente não precisa nem falar nada das capas da Darkseid, porque eles acertam na grande maioria das capas. Eles às vezes fazem umas cagadinhas, né, nas capas dele, mas a grande maioria são capas muito bonitas. E eu acho que Em Algum Lugar nas Estrelas tem uma das capas mais bonitas da editora, sinceramente.
Então é por isso que tá aqui top 4 capas favoritas da estante. E, enfim, não preciso falar mais nada. Vocês estão vendo aí no vídeo e é isso. Top 3, Coraline do Neil Gaiman. É uma edição que eu sou apaixonado por essa edição aqui de Coraline. E a capa de Coraline, essa nova edição aqui da Intrínseca, ela é uma capa que eu acho que entra para a história das capas aqui no Brasil. É uma das minhas capas favoritas da estante, é uma das minhas edições favoritas da estante. O Chris Riddle faz um trabalho incrível de ilustração, tanto dentro do livro como fez um trabalho incrível de ilustração aqui na capa. Outra coisa que eu gosto bastante, que é o roxo, está bastante presente aqui. Então é uma capa que tem muita coisa que eu gosto do estilo de ilustração do Chris Riddle. Então, enfim, fica aqui a menção à capa de Coraline, porque de verdade é uma capa especial, é uma capa bonita e é uma capa que chama a atenção para essa história. E agora vamos lá, segundo e primeiro lugares aqui desse ranking de capas favoritas. Foi uma decisão difícil porque eu gosto muito das duas capas, principalmente das ilustrações delas. Não tenho exatamente um grande critério assim para decidir que capa eu gosto mais, apesar de que a capa do primeiro lugar é uma capa que, na minha opinião, ela é icônica entre as capas lançadas nos últimos anos aqui no Brasil. Eu sei que muita gente é muito fã dessa capa que está no primeiro lugar. Então eu fui tanto por esse histórico, eu peguei, inclusive pedi a opinião a alguns amigos, especificamente dessas duas capas que eu vou apresentar para vocês. Então a capa do primeiro lugar é uma capa bastante icônica, mas eu queria trazer à luz também a capa do segundo lugar, porque é uma capa que transmite a grandiosidade que é essa obra. Eu já falei aqui no canal do quanto essa obra me impressionou na época que eu li ela. E a capa ela já faz um serviço muito importante em ambientar o leitor na grandiosidade que é essa leitura. E é a única HQ aqui do ranking. E eu tô falando da capa de Elric, O Trono de Rubi, o primeiro volume de uma série que está sendo publicada ainda em HQ, adaptação também do livro de mesmo nome. E vejam essa capa, sério, eu preciso falar porque essa é uma das minhas capas favoritas da estante. A HQ em si ela é ricamente ilustrada, é grandiosa, e a capa ela faz um trabalho fenomenal em transmitir muito bem o clima da própria HQ com o próprio protagonista e ele no próprio trono de rubi dele. E é uma capa incrível, cores incríveis. E talvez se essa capa aqui ela tivesse as cores ainda mais vivas, eu acho que eu colocaria ela no lugar daquele primeiro lugar ali. Mas eu não tenho como deixar de mencionar a capa de O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, como a minha capa favorita da estante. É de um livro que eu não li, mas se eu não me engano essa capa que é ilustrada pelo Mark Simonetti, deixa eu só conferir aqui para vocês exatamente. Eu acho que talvez seja uma das melhores ilustrações de capa do Mark Simonetti. Ele tem algumas outras ilustrações de obras do universo literário que são muito bonitas. Talvez o que eu destacaria aqui como uma das melhores ilustrações dele seria a leitura dele para o que é o Trono de Ferro, lá das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas a arte de capa, das artes que eu conheço, das artes que eu tenho na minha estante, sem dúvidas nenhuma, a capa de O Nome do Vento é disparada a melhor ilustração do Mark Simonetti. E, enfim, a gente tem aqui esses elementos do personagem, a gente tem os elementos aqui da cidade no fundo, um castelo, não sei. E aqui a editora ela faz um bom uso, na minha opinião, de todo o espaço restante livre na ilustração da capa, que casa muito bem com todos os elementos. Então, é uma capa incrível, ela dá no leitor, na minha opinião, a vontade de você pegar esse livro aqui e começar a ler, como eu tô com vontade de ler O Nome do Vento. Eu tô enrolando bastante, inclusive ele tá na minha lista de meta de 2022, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, infelizmente. Mas toda vez que eu olho para essa capa aqui eu tenho vontade de ler. E essa é uma das principais tarefas de uma capa de livro. Mesmo que às vezes o livro ele não vá ser muito bom, o conteúdo não seja muito bom, a capa ela precisa ser atrativa. E muita gente eu sei que compra muitas vezes pela capa. E eu acho que a capa de O Nome do Vento é uma das grandes capas dos últimos anos aqui lançadas no Brasil. Eu sei que tem outras capas muito bonitas, infelizmente eu não tenho na estante, então não tenho como mencionar elas aqui. Mas, enfim, fica a menção a essa capa, que é de longe a minha favorita. De longe não, né? Tô exagerando um pouquinho, porque tem outras capas incríveis aqui também. Então, é isso, meu top 15 de capas
favoritas da estante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários quais são as capas favoritas de vocês, que é sempre muito legal saber os gostos de vocês. Obviamente esse vídeo aqui é muita opinião. Eu sei que talvez alguns leitores colocariam algumas capas mais acima no ranking, outros botariam outras obras, enfim. É, como sempre, opinião pessoal. E muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.